Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com vocês aqui mais uma vez. Eu gostaria de pedir a você que está aí nos assistindo, deixa o likezinho, gente, não custa nada, vai nos 3 pontinhos, você vai estar nos ajudando a levantar esse canal. Você lembra que esse canal bombava, gente? Dava aí mais de 25 mil pessoas aí nos assistindo, tá? Mas a gente ser da direita não é fácil não, né? É doído, filho, é doído. Levamos um strike e o canal caiu lá embaixo, 10, 15, no máximo 200 visualizações. Então quer dizer, eu conto com a ajuda de você que está aí me assistindo, tá? Eu já venho trazer para vocês aqui um vídeo aqui sem muita perca de tempo para economizar aí o tempo de vocês, tá, gente? Eu peço a vocês que deixem um likezinho no vídeo desse rapaz aqui que representa a direita aí, tá? Unhas e dentes, tá? O Moraes, ele perdeu o jornalista da UOL. Admite que, rapaz, minha nossa, o que tá falando aqui nessa matéria? Preste muita atenção, vamos lá. Alexandre de Moraes, infelizmente para você, infelizmente para o Brasil, você perdeu essa batalha. E as consequências dessa derrota serão sentidas, é apenas uma questão de tempo. Ixi. Tanto a imprensa nacional quanto a imprensa internacional já reconhecem os exageros, a perseguição, a ditadura, o regime autoritário, a censura que está sendo implementada no Brasil. A imprensa brasileira, inclusive, perdeu a batalha na tentativa de manipular a opinião mundial. Se tem uma coisa que a imprensa daqui não consegue é sobrepor a narrativa imposta pela imprensa internacional. E a imprensa internacional já reconhece o que está acontecendo no Brasil. Alexandre de Moraes não será visto pelo mundo como um guardião da democracia ou herói, muito pelo contrário. Ele deixará um terrível legado ao seu nome, às suas ações. Embora no passado ele possa ter agido de forma coerente e correta, há alguns anos ele abandonou completamente a técnica da lei, Constituição, e passou a agir de forma pessoal, perseguindo aqueles que criticam suas decisões. E aqui eu apresento para vocês o mais novo jornalista que chutou o balde. Josias de Souza, um militante da esquerda, um jornalista da UOL, reconhecidamente de esquerda, com viés esquerdista, apoiador do Lula, e que durante muito tempo apoiou todas as decisões do Moraes, por mais absurdas que elas fossem. Só que aqui ele admite que o Moraes perdeu a guerra contra o bolsonarismo, contra a opinião pública, na verdade, não é contra o bolsonarismo, e que a imprensa internacional já vê o Alexandre de Moraes como um ditador. Então vamos escutar o que o Josias, um cara que sempre defendeu Moraes, tem a dizer. Presta atenção, tá, pessoal? Presta atenção, porque esse cara aí, falar mal do Alexandre de Moraes, significa que o mundo está desabando na cabeça da esquerda. Preste atenção, vamos lá. Alexandre de Moraes perdeu a guerra da comunicação e perdeu para o bolsonarismo. Internacionalmente, ele é visto como alguém que é dado a perseguir politicamente as pessoas. Internacionalmente, ele é visto como alguém que é dado... Ou seja, ele tentou fazer um eufemismo aí, mas internacionalmente ele é visto como um ditador. O ministro precisa desfazer esta imagem. Para desfazê-la, ele precisa lidar com fatos. Então, esse caso do blogueiro Eustáquio, ele é semelhante ao do Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. O Alan dos Santos também conseguiu, alegando que é perseguido político no Brasil, que ele está sofrendo uma perseguição política, ele conseguiu também se manter nos Estados Unidos, nem precisou do Trump. Agora o Trump reforçou a posição dele, mas durante o governo Joe Biden, os Estados Unidos se negaram a cumprir uma requisição do governo brasileiro, requisição judicial feita por intermédio do Ministério da Justiça, que tem lá um departamento que aciona os países, aciona mecanismos de colaboração para fazer cumprir decisões judiciais quando o alvo dessa decisão judicial está no exterior, e avisado de que havia um mandado de prisão contra o Alan dos Santos, o governo americano deu de ombros, aceitou a argumentação do Alan dos Santos de que era perseguido. Não é que eles aceitaram, deixa eu fazer uma correção aqui. O Alan dos Santos mostrou o inquérito e mostrou que não havia crime algum, que ele simplesmente não tinha cometido crime algum. E o Brasil não soube explicar qual crime o Alan dos Santos havia cometido também. Então ficou claramente uma perseguição política. Agora ocorre a mesma coisa com o blogueiro Eustáquio, que opera aí no mesmo ramo. Opera no mesmo ramo do Alan dos Santos, o ramo da informação, da desinformação, na visão do Alexandre de Moraes, e
Que é a visão do Alexandre de Moraes. Tudo que ele não gosta é desinformação. Também na Espanha, o judiciário acatou, e aí é uma decisão judicial. No caso dos Estados Unidos, nem há decisão judicial. Aqui não. Há uma decisão judicial da Espanha tratando este personagem como um perseguido político. O Oswaldo Eustáquio fez ver ao judiciário espanhol, ele conseguiu emplacar, isso está escrito na decisão que negou a extradição dele, de que há, no caso dele, uma evidente motivação política, uma conexão política. Que vergonha, hein? Um ministro da Suprema Corte brasileira sendo reconhecido por um tribunal internacional, um tribunal de outro país, como sendo um ministro que toma decisões com viés políticos. Nossa democracia não está muito pungente, não. E por isso a Espanha se negou a extraditá-lo, porque há um artigo num tratado bilateral entre Brasil e Espanha que regula esses pedidos de extradição. Há um artigo que diz que crimes políticos ou conexos, quando bem fundamentados e tal, são motivo, esses crimes são motivo para um pedido de asilo. Então, o judiciário está considerando isso. Cabe o quê ao Alexandre de Moraes? Mostrar ao judiciário espanhol que não se trata de uma perseguição, que o personagem cometeu crimes e que está sendo processado no âmbito do Supremo por isso. Agora, esse negócio de retaliar, inclusive não foi só o Alexandre de Moraes, não se limitou a negar a extradição do búlgaro, que é condenado na Espanha por tráfico de drogas. Ele concedeu a liberdade ao búlgaro. Ele colocou o búlgaro em prisão domiciliar. Olha que vergonha que o Brasil está passando internacionalmente, gente. Quer dizer, ele soltou um criminoso, considerado criminoso na Espanha, está solto no Brasil, daqui a pouco ele foge, né? Então, me parece que o ministro deveria mostrar que o Eustáquio é criminoso. Ele não dá conta, porque não tem como, os outros países não aceitam a opinião como crime. E não retaliar a Espanha. Deveria fornecer material para que o Ministério da Justiça envie à Espanha, o Itamaraty, que convença o judiciário espanhol de que a extradição deve ser feita. A cada dia que passa, nós estamos vendo mais jornalistas, tanto da Globo, da UOL, ontem mesmo foi o Roserval, Geberval, sei lá, não lembro o nome desse povo da Globo, nem faço questão de memorizar, dando um cacete no Alexandre de Moraes, aí sai a matéria no The Economist, que é uma das maiores revistas do Reino Unido, aí agora vai o Josias de Souza no UOL. Tá ficando difícil, tá ficando cada vez mais uma bolha reduzida de pessoas que apoiam as decisões do Alexandre de Moraes. Eu tô falando de esquerda, pessoas de esquerda que estão vendo o caminho que está sendo traçado, não é um caminho muito bom e vai levar a um autoritarismo. O que mais é preciso? Para o Senado fazer alguma coisa. É por isso que a gente precisa renovar completamente o Senado nas próximas eleições, porque só um Senado decente, corajoso, é capaz de botar ordem nesse país. Até lá, nós vamos continuar vivendo nessa ditadura.